Boa noite a todos e todas. Estamos aqui reunidos para mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje vamos falar com a professora Viviane Botton, que vai falar sobre as feministas chicanas, né? Só esperar a professora entrar aqui. Ela disse que foi beber uma água. Ela foi pegar água para a gente começar a falar aqui sobre esse tema que ela escolheu. Certo, pessoal? Boa noite a todos, a todas. Só para lembrar a quem nunca participou que todas as lives que eu faço ficam aqui salvas, certo? Então a professora foi só pegar uma aguinha, ela disse que ia pegar uma água pra gente dar início aqui, a gente começou agora, faz um minutinho. Boa noite a todos, a Bia, minha mãe presente, Zu, professor Cristiano, professora Roberta, sejam todos muito bem-vindos. Doni sempre presente. Doni é meu amigo virtual já. A professora entrou aqui, enviar a solicitação para ela. Boa noite, Doni. Boa noite, João. Boa noite, Roberta. Boa noite, Zeca. Professora, boa Oi, noite. boa Pegou noite. água? Eu já assisti muita live. Tá com a água aí? A água tá a postos aí? A Pronto? água tá posta. Bom, a minha convidada de hoje é a professora Viviane Botton. Ela tem toda a formação dela em filosofia, né? Graduação, mestrado em filosofia, trabalhou Kant, doutorado em filosofia no México, com estágio doutoral na França, trabalhou Foucault, atualmente faz pós-doutorado no Rio de Janeiro, né? A professora também faz parte de um projeto muito interessante, né? Filosofia no Tempo do Agora. Inclusive, eu fiz o primeiro curso e a professora foi a primeira aula daquele primeiro curso, foi você que deu. Inclusive, outras duas professoras já aceitaram o convite, né? A professora Isabel Pinto vai participar nessa sexta e a professora Carla Rodrigues, né? Aceitou também, vai participar no dia 10 de setembro, né? Já são três professores aí do Tempo do Agora. Vou ver se convido mais também. E a professora, ela sugeriu como tema, que inclusive é algo que ela vai desenvolver, um curso que ela vai desenvolver também sobre feministas chicanas. Professora, muito obrigado, boa noite, você tem a palavra. Boa noite, obrigada a você, Hugo. Eu tenho visto um pouco as suas lives, né? E alguma coisa, não dá para ver tudo. Eu gosto muito. Eu acho muito bom ter mais mulheres, né? Porque a filosofia não tem tantas mulheres, as ciências humanas não tem tantas mulheres, mas está tendo cada vez mais e é legal ter isso também, né? De equilibrar. Então, fico muito feliz também de estar aqui, né? E de dividir esse espaço, enfim. Eu propus esse tema, feministas ticanas, que não é o meu tema inicial de pesquisa. Você falou aí, né? Trabalhei Kant, trabalhei no projeto de doutorado que eu terminei no final de 2015, trabalhei Foucault. Eu sou uma especialista no pensamento do Foucault, trabalhei o corpo em Foucault, né? Então, assim, essa questão do corpo, do gênero, ela sempre teve presente, mas agora, desde que eu estou trabalhando aqui no Rio de Janeiro, eu tenho me interessado muito por a questão do colonialismo, né? Eu acho que isso atravessa nossos dias hoje. Não, a gente está aí falando de política, de como está sendo gerida, administrada essa questão da pandemia ou não, e a colonização está aí, ela atravessa, inclusive, nossos corpos, né? Ela nos atravessa o tempo inteiro. E aí de alguma maneira, eu fui trabalhar essas teóricas ticanas, eu trabalho mais as escritoras, né, ticanas, mas isso é uma leitura que eu tenho de algum tempo e é um interesse quase que pessoal, sabe? E eu queria deixar isso claro, já que live é essa coisa meio assim, tô aqui, tô em casa, né? Por mais formal que possa ser, mas eu acho que tem essa coisa pessoal também. Eu queria dizer isso, eu queria dizer que para quem faz filosofia faz muito tempo,
como eu, que comecei muito cedo, que passei por vários caminhos, a filosofia sempre tem algo de autobiográfico. E eu acho que uma postura talvez mais feminina, eu vou botar feminina bem entre aspas, é talvez aceitar essa autobiografia e fazer dela uma força. E eu achei nas ticanas que eu leio, né, principalmente Glória Ansaldúa, Sandra Cisneros, Thierry Moraga, Norma Alarcon, que é todo um movimento, né, de feministas, tem aí alguma coisa nelas, né, nessa escrita, que também tem essa questão pessoal, né, essa questão assim do lugar, que não é um lugar de fala, né, mas não é tanto só esse lugar de fala, mas é o lugar do sentimento. É isso que eu queria, né, acho que enfatizar nisso. Bom, sendo mais objetiva, então, no Tempo do Agora está acontecendo o segundo curso, né? Você fez o primeiro, está acontecendo o segundo curso, é um curso maior. A gente ia fazer vários cursos, depois decidimos fazer um curso só. E esse curso tem vários blocos. E esses blocos, inclusive, podem ser, quem quiser, tiver interesse, pode ver esses blocos separados. Então, de repente, você tem mais interesse, sei lá, em Derrida, em Agamben, em Benjamin, ou, né, nas escritoras ticanas. Então, você pode ir lá e adquirir um desses blocos ou comprar uma bolsa para alguém, enfim. E o bloco das ticanas vai ser em novembro. Eu vou dar a primeira aula, vou falar um pouco em geral das ticanas, e a professora Mariana Poiar vai dar a segunda aula específica sobre a Glória Ansaldúa, que é uma das principais escritoras ticanas. Aí eu queria falar um pouco, eu acho, né, do que é, então, né, as ticanas. Não sei se todo mundo sabe, eu acho que não, né? As pessoas vêm aqui ver o que é isso, assim. É um movimento que surge nos Estados Unidos, né? Ele surge com um grupo de mulheres que são originárias da América Latina, né, que ocupam esse lugar de latino-americanas e que são já americanas. A maioria delas já nasceu nos Estados Unidos, já é americana, mas não é americana. Então, toda essa questão do colonialismo aparece aí inicialmente, porque quer dizer, são mulheres. A maioria delas vai para a universidade, são letradas, são escritoras, né? Escrevem, pensadoras, filósofas, artistas, filhas de famílias mexicanas que estão nessa posição de um subgrupo humano, né? De quase cidadão, não cidadão, quer dizer, esse marginalizado americano. Elas veem o movimento negro, né? O movimento feminista negro está surgindo já nos Estados Unidos nessa época, 1970, 1980. Elas conhecem a história das sufragistas, que seria o primeiro movimento feminista, né? Isso é uma segunda onda. As ticanas aparecem no que a gente vai chamar de segunda onda feminista. E de repente, assim, também vem o movimento das feministas brancas, acadêmicas, né? E as lutas diferentes, porque aí a gente tem as feministas brancas, por exemplo, eu estou resumindo muito, tá? Né? Eu acho que quem conhece essa história do feminismo sabe disso, assim. Mas a gente tem as feministas brancas que estão, por exemplo, lutando pelo direito de abortar, ou estão lutando pelo direito de trabalhar, de ter o mesmo salário, enquanto as mulheres negras estão dizendo assim, mas a gente sempre trabalhou, a gente sempre foi explorada tanto quanto os homens da nossa raça, né? E aí, assim, as ticanas estão aí, e elas estão nesse entremeio, digamos assim, porque elas já não são... Elas são mulheres de cor, né? Elas sofrem o racismo, elas sofrem o sexismo, mas elas também sofrem esse fato de serem a mestiça, porque já é a mestiça, porque já não é tão... Né? Não é negra, e elas também têm a questão, por exemplo, principalmente as acadêmicas, né? Que é essa questão do trabalho, né? Que elas compartilham com o feminismo branco. Então, de alguma maneira,
assim, a ideologia ticana está muito mais próxima da ideologia das feministas negras, né, das color humans, mas elas também compartilham com esse feminismo branco, digamos assim. E aí esse movimento ele surge de diversas maneiras, mas ele não surge tanto ou assim, não tanto como movimento social político, ou não só como movimento social político, mas como um movimento profundamente teórico e um movimento que também é artístico. Então eu vou muito, a minha pesquisa vai muito, né, o que eu tenho a leitura, vai muito nessa busca de uma dimensão, digamos assim, filosófica desse feminismo. E é uma dimensão filosófica que traz que traz, digamos assim, conceito. É filosófica por quê? Né? A pergunta é, por que é filosófica? Porque ela trabalha com conceitos, né? Ela vai profundamente na questão do conceito. E, por exemplo, uma questão do conceito é o próprio conceito de ticana. O que é a ticana? Né? A ticana foi um conceito que foi pego por elas, por essas pensadoras, de um movimento masculino, de um movimento de homens, de origem mexicana, latino-americana, da América, basicamente da América do Norte, hispano-falante, né, que não é Estados Unidos nem Canadá, da América Latina do Norte, digamos assim, e que são trabalhadores que sofrem o racismo, que sofrem a exclusão, digamos assim, a maioria deles operários, né? Mas também tem aí escritores, enfim, esses homens, e eles pegam esse termo, que é um termo depreciativo, que era usado como depreciativo, né? Para falar o ticano é o outro, né? O ticano é o negro, é o mestiço, é o outro, é esse não americano. Inclusive é um termo que já se usava muito, já se usava desde o início assim, no final do século XIX, quando teve a indexação do território mexicano no sul da Califórnia pelos Estados Unidos, né? Então os ticanos é aquele povo que morava lá naquele lugar e que foi indexado aos americanos, mas que não é americano, o que não é estadunidense, né? Esse é o termo correto. E aí, essas mulheres, elas se encontram nesse lugar de ticanas, né? Ou porque as famílias fazem parte desses povos indexados, que são os que moram aí nesse lugar. Por exemplo, se a gente olhar sul dos Estados Unidos, a gente tem cidades San Francisco, San Antonio, San Diego. São lugares todos, né? O nome das cidades são em espanhol. Então, quer dizer, esse lugar já é um lugar de fronteira, que é um dos termos, por exemplo, muito requisitado pelas ticanas. A Ansaldúa tem um livro, né, que chama Borderlands, fronteira, né? Então é um lugar de fronteira. Elas nascem nesse lugar de fronteira, elas se encontram nesse lugar de fronteira, elas resgatam esse lugar de fronteira. E aí, assim, elas compartilham, então, vamos dizer assim, com esses homens, elas estão nesse lugar de ticana, de outras dos americanos, estadunidenses, mas elas se dão conta que ainda assim elas têm outro marcador de exclusão, que é o marcador do gênero. Então, elas não são ticanos, elas são ticanás. E esse A tem uma diferença muito grande, né? De ser outra e também ser mulher. E aí, eu acho que esse movimento ele faz uma coisa assim, né? Essas estudantes, essas mulheres, essas pessoas que se sentem nesse lugar aí de ticanas, tem uma coisa muito interessante que elas pegam esse termo, elas são, digamos assim, precursoras, essa é a minha leitura que eu tenho, né? De que elas são precursoras de uma ressignificação do termo que a gente só vai ver, por exemplo, numa terceira onda do feminismo com o feminismo queer, que pega o queer e ressignifica esse termo depreciativo como positivo. E as ticanas já fazem isso, assim, né? Elas dizem assim, então, o que a gente é? A gente é ticana. Quer saber o que eu sou? Eu sou ticana, eu não sou estadunidense, eu não vou para a universidade para passar por mulher branca. Eu sou mulher de cor. Eu sou ticana. E aí, quando eu estava falando no início, eu queria dar a volta, assim, né? De falar
essa questão da autobiografia, né? Por que a filosofia autobiografia? Por que eu me interesso tanto por esse tema, assim? Porque eu fui fazer meu doutorado no México. Porque eu circulei um pouco o mundo. Porque eu frequento o ambiente europeu, por exemplo. E aí eu queria falar muito assim, as primeiras vezes que eu fui para a Europa, né? Eu tenho um contato muito grande com a França. Eu chego na França com essa cara, né, de branca, sei lá, privilegiada, pesquisadora, que tem um francês muito bom, quase perfeito, mas eu chego lá e assim, quando eu abro a boca, eu sou a brasileira, eu Isso. sou a outra, eu sou a estrangeira, eu uso esse lugar. E assim, também tem uma coisa, na minha história de vida como pesquisadora, eu nasci numa cidade do interior, do campo, do Rio Grande do Sul. Então, quando eu fui estudar filosofia, porque eu gostava muito, enfim, de filosofia, teoria, eu fui morar numa cidade, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que já era cidade, e eu comecei a me sentir a camponesa na cidade. E esse sentimento é um sentimento que acompanha. E, de repente, depois disso, quando eu saio do Brasil, eu me sinto... Só que não é um sentimento só, tem marcador. Porque a camponesa na cidade, ela é caracterizada. Quando você fala uma palavra que é do campo, quando você tem o sotaque que é do campo, quer dizer, tem vários marcadores que, inclusive, são corporais, que são linguísticos, que são... Então, assim, isso acompanha. Tem outro detalhe, assim, eu venho de uma família muito pobre. Pobre, né? Como é interior, é campo, então, assim, meu pai, a minha família é de pequenos agricultores, que planta para comer, enfim. Tenho essa característica de gostar, né, da pesquisa e tal, porque minha mãe era professora primária, mas a gente é de família. Então, assim, eu chego na academia para ocupar um lugar junto com outras pessoas, um lugar de privilégio. Eu tive pouquíssimos professores negros, por exemplo. Eu me lembro de uma professora negra mulher, que eu tive na graduação. Então, assim, chega para ocupar esse lugar, mas ao mesmo tempo que está ocupando esse lugar e que passa por uma pessoa branca e uma pessoa privilegiada, uma pessoa que está estudando, também ocupa esse outro lugar da pobre, que não tem a grana, né? Que come no restaurante universitário, que ainda bem que tinha essas políticas públicas, né? Quando eu estudei e fiz graduação, eu espero, algumas delas ainda existem, mas elas estão sendo acabadas, né? E justamente, então, ocupava esses dois lugares. E quando eu descubro as ticanas, e agora eu vou dar o salto para o agora, né? De repente eu me identifico, e eu me identifico muito na literatura ticana. Eu me identifico, mas assim, não é só um sentimento, não é um... O que eu estou falando aqui não é só uma confissão pessoal, é uma questão séria e é uma questão de pensamento também, que é essa sensação de ocupar um lugar que não é seu, de conquistar um lugar que não é seu, e de repente, assim, me dá conta em algum momento que eu não preciso, no meu caso, né, não precisa, não é necessário se passar por. Não é necessário chegar e dizer assim, não, mas eu sou americana tanto quanto vocês, só que eu tenho essa cor de pele, né? Mas eu tenho o sobrenome ticano. É o contrário, é dizer assim, sim, sou ticana, sim, vim do interior, sim, sou brasileira. Sou brasileira, falo francês, posso falar a língua do colonizador, mas sou brasileira. Tô aqui. E aí as ticanas têm isso também, né? Elas chegam, elas dizem, sou ticana, e aí elas resgatam da própria origem ticana. O movimento é muito interessante no sentido que, assim, não é só afirmar, né, como eu acho que tem uma relação muito parecida com o movimento das vadias, que teve aqui no Brasil, lá em 2013, 2014, que é as mulheres chegarem e dizer assim,
tá me chamando de vadia? Sou vadia, né? Uhum. Essa apropriação do termo, essa ressignificação do termo. E as chicanas fazem isso, mas elas também fazem uma coisa muito interessante, que é reafirmar esse ticanismo buscando na própria tradição, digamos assim, do ticanismo. E aí, para mim, é fenomenal, porque eu tive uma proximidade muito grande com o México, né? Eu fiz o doutorado no México, então eu conheço essas lendas, esses arquétipos que elas vão pegar. Então, por exemplo, um dos arquétipos que elas pegam é a figura da Malinche. A Malinche foi uma... Quando o Hernán Cortés, que é um dos colonizadores, dos primeiros colonizadores, o nosso Pedro Álvares, o equivalente do nosso Pedro Álvares Cabral do México, chega no México, ele tem que... Já tem uma civilização aí, que é a civilização azteca, e ele tem que se comunicar, né? Ele tem que negociar, ele tem que, não sei, matar, dizimar, se for o caso, essa população. Mas, quer dizer, tem uma civilização aí. E aí, no meio da negociação, ele ganha uma escrava dos astecas, que é a Malinche. E essa escrava, ele ganha uma mulher, né? Que é incrível, porque aí essa história já tem toda essa submissão da mulher, né? A mulher, objeto e tal. Ele ganha a mulher. E essa mulher domina muito rapidamente a língua do colonizador, o espanhol. E ela vira a tradutora oficial dele, mas ela também é amante dele. Então, quer dizer, essa mulher é para uso sexual, é para uso pessoal, e essa mulher se torna um objeto muito importante para ele. Inclusive, quem visita a Cidade do México, num bairro que chama Coyoacán, que é onde tem a casa da Frida Kahlo também, tem uma casa imponente, colonial, que é a Casa da Malinche, que o Hernán Cortés fez para Malinche. Né? Então, assim, essa história da Malinche, ela fica, o Malintzin, né, em azteca, ela tá, digamos assim, no imaginário coletivo desse mexicano, e essa mulher é vista como a que vendeu, digamos assim, a alma do azteca pro colonizador. Se ela não tivesse traduzido, talvez, né, essa é a história, digamos. Se ela não tivesse traduzido, se ela não tivesse contado tudo, se ela não tivesse feito o trabalho da tradução, ela não teria, o colonizador poderia ter uma desvantagem. Então, ele teve uma vantagem em função disso. E isso, assim, eu não estou contando essa história como verdade, tá? Eu estou contando essa história justamente como recontando essa história, né? Que eu acho que a Wikipédia conta melhor. Mas, assim, estou retomando essa história em função do que, digamos assim, de uma história oficial. Então, a gente tem aí essa figura da mulher que faz a tradução, da mulher que se apaixona pelo colonizador, da mulher que se doa, né, para esse colonizador, que se vende. Inclusive tem uma expressão no México que diz assim, o mexicano é malintista. O que quer dizer? O brasileiro também é malintista, é o que gosta de estrangeiro, que recebe bem o estrangeiro, né? Isso, então, assim, vai fazendo parte do imaginário, e de repente, quando eu vou para as ticanas e vejo que as ticanas dizem assim, nós somos a Malinche. E aí fala assim, porque a Malinche era o quê? Era escrava, era objeto sexual. A Malinche é vítima. Né? A Malinche não é... Ela não vendeu a alma do azteca. A Malinche foi uma vítima. A Malinche estava no lugar da vítima. Ela foi vendida como objeto. E aí elas vêm dizer assim, então eu sou a Malinche, eu sou aquela que fala duas línguas. Eu falo Spanglish. E aí é quando diz assim, ó, olha, eu posso falar o inglês perfeitamente porque eu nasci aqui e eu tenho né? Eu sou americana também, mas eu também falo o outro idioma. E aí é virar o jogo, é se colocar na situação de vantagem. Né? E aí, eu acho que meio que para fechar, assim, eu poderia falar dos outros arquétipos, não sei, tô falando, não sei quanto tempo. Tá 25 agora. Oi? Tá 25 agora. Tá, então eu vou fechar, né? Mas
terminar aí com esses 5 minutos. Tem outros que a gente chama de arquétipos, digamos assim, outras imagens que as ticanas buscam, que eu gosto muito, assim. Eu vou falar de todos esses arquétipos no curso, por isso eu também queria falar um pouquinho, mas tem outros, por exemplo, um deles que é uma espécie de bruxa, que é a Llorona, né, a Chorona, que é esse fantasma que aparece. Eu acho que tem algumas regiões do Brasil que tem esse fantasma. É uma mulher que supostamente teria matado seus filhos por causa de um amante, e aí ela vem buscar as crianças, né? Então ela dá medo para as crianças, assim, na lenda mexicana da América Central, América do Norte. E essa mulher, ela conquista os homens, né? Então, assim, se você tiver à noite passando num lugar perto da água, assim, e ver uma mulher meio frágil, querendo te conquistar, assim, ela pode ser a Chorona. Inclusive, tem uma música, né? La Llorona, tem vários intérpretes, assim. Então, todos esses arquétipos, eles são... A Llorona é um dos arquétipos, a Malinche é um dos principais. Tem a Virgem de Guadalupe também, né? Nossa Senhora de Guadalupe, que é resgatada e que é ressignificada, inclusive por algumas artistas, né, desse movimento artístico ticano. Esses arquétipos são resgatados justamente para essa ressignificação e para essa reafirmação. O que eu acho muito interessante, agora eu vou fechar mesmo, nesse movimento, então, é que ele é um movimento, como eu já falei, que vai para os conceitos, então é extremamente filosófico. Ele é um movimento artístico também, porque ele é criativo, né? Se a gente for ler, por exemplo, uma das ticanas que eu gosto muito, que eu mais gosto, assim, é a Sandra Cisneros, porque ela resgata a infância no bairro, né? Essa coisa assim, quando que as meninas ticanas colocavam o sapato da mãe, por exemplo, e aí iam sair no bairro com o sapato da mãe, e aí tem essa história que as mexicanas têm o pé pequeno, então, quer dizer, as crianças cabiam no sapato da mãe, aí nunca tinha visto um sapato, sabe? Tem várias questões, assim, que aparecem nas entrelinhas, mas são questões que apesar de estar nas entrelinhas, elas saem, mas que aparecem numa história, num conto, por exemplo, de crianças que brincam com o sapato das mães. Então, é um movimento artístico também, né? É um movimento artístico porque ele tem manifestações também na música, na pintura. Eu me interesso, né, e tenho mais conhecimento pelas escritoras, por isso eu estou falando mais das escritoras, mas é um movimento amplo, é um movimento político, obviamente, né, muito marcado. E eu acho que ele tem uma peculiaridade, aí eu vou arriscar, digamos assim, uma tese maior, que ele tem uma proximidade, talvez, com uma coisa muito brasileira, apesar de não ter conexão com o Brasil, e apesar do Brasil meio que ficar de fora da América Latina, porque não fala espanhol, porque tem uma história de se voltar para si mesmo, enfim, a gente deveria, né, poderia falar disso mais uma hora, e é toda uma outra tese, mas tem uma coisa parecida, que é assim, nesse movimento das ticanas, e que é um movimento de mulheres, né, tem uma coisa muito parecida com o movimento antropofágico brasileiro, do movimento modernista, que é essa ideia de buscar na cultura, e buscar na cultura pré-colonial a força para resistir à colonização. E eu acho que aí digamos assim, é uma tese que eu estou trabalhando, apesar de ser uma coisa que vem assim, mas me parece que aí tem alguma coisa que é genuinamente latino-americana e vamos dizer assim, genuinamente do sul do mundo, que apesar, né, do México e das ticanas não estarem no sul do mundo, mas em relação de pensamento elas estão mais voltadas para esse pensamento do sul e elas influenciaram muito, né, o decolonialismo latino-americano. Mas eu acho que tem aí alguma coisa
parecida, e eu não sei em que sentido a gente não está, talvez, ainda tentando fazer isso, né? E por isso que eu acho que elas são um exemplo muito, muito grande, assim, que é uma coisa de tentar encontrar aí nesse momento, na cultura brasileira e na cultura latino-americana anterior à colonização, uma espécie de força de resistência, ainda que seja uma força de inspiração. Então, acho que é mais ou menos isso, assim. Uhum. Professora, muito obrigado pela exposição. Queria lembrar o pessoal que entrou depois que a nossa conversa vai ficar salva, tanto aqui no Instagram quanto no meu canal do YouTube, né? Você já sabe quando vai ser esse curso, professor? Já tem a data? Eu tenho a data, mas eu esqueci a data exata. É em novembro. Certo. Eu acho que é dia 10 de novembro. É que eu estou participando de um outro curso também da Escola As Pensadoras, que também vai ser em novembro, vai começar dia 16 de novembro, e que é sobre as filósofas latino-americanas, as pensadoras latino-americanas. Né? Eu tô coordenando esse curso, a gente vai começar a divulgar logo, né? E aí eu tô confundindo os dois. Mas as ticanas e as latino-americanas estão juntas, mas são diferentes. Vai ser em novembro, mas para quem quiser ver exatamente a data, tá no Tempo do Agora. Inclusive pode procurar no Instagram, @Tempo do Agora. Isso aí, da @Tempo do Agora, né? Não tem ponto nem nada. Certo. Professora, essa questão da decolonialidade, né, que tá sendo muito estudado, né, que para muita gente é um termo novo, mas não quer dizer que surgiu agora. E aí você se refere a isso no começo da exposição, sem falar o nome, e agora no final você fecha falando do decolonialismo, né? Então, para o pessoal que está assistindo, explicar o que é esse processo de decolonialidade, qual a importância ele tem, por exemplo, na questão de um olhar diferente daquele que a gente foi submetido durante tanto tempo. Uhum. Então, essa pergunta é muito boa e ao mesmo tempo é muito complexa, porque Da outra numa live. frase eu não posso dizer o que é o decolonial. Uhum. Mas eu vou, assim, eu vou dizer, né, que eu vou usar, eu acho, a Maria Lugones, que é uma filósofa que faleceu esse ano, né, em julho, dia 14 de julho agora, no meio dessa pandemia, né? É uma filósofa argentina, que era radicada nos Estados Unidos. E, bom, eu vou usar a Lugones, que é uma das principais filósofas do decolonialismo. E para falar isso, assim, a Lugones dizia assim, existe muitos decolonialismos. Né? Existem muitas formas, digamos assim, de interpretar ou de ver o que é o decolonial. Eu arriscaria, assim, para jogar uma coisa um pouco geral, a dizer que, bom, o decolonial é como se fosse um segundo passo do que a gente chamou de pós-colonial. Uhum. Então, o pós-colonial é um tipo de pensamento que é influenciado por alguns pensadores que começaram a pensar a colônia, né, a colonialidade, e aí a gente tem, não sei, que me vem à mente, eu não sou especialista, mas assim, o Frantz Fanon, né, Uhum. o Fanon, a gente tem a Spivak, a gente tem o próprio Derrida, né, Uhum. que vão pensando essa questão, pensar a colônia, né, pensar a colonialidade. Eu acho que são manifestações diferentes, digamos assim, o Derrida e o Fanon, né, tem pegadas diferentes. Uhum. E aí, de repente, o decolonial é meio que, assim, pessoas que já leram o colonial e que começam a desenvolver uma ideia do decolonial. Basicamente, as pessoas que criaram o decolonial, um grupo de filósofos e filósofas americanas, americanos não, que radicados, né, nos Estados Unidos, inclusive por conta das ditaduras na América Latina.
E aí a gente tem o Henrique Dussel, o Walter Mignolo, Ai, vai faltando os nomes aqui, mas o pessoal pode escrevendo aí, que criaram um grupo, né? O Quijano, Aníbal Quijano, criaram um grupo de estudos aí, fizeram Santiago Castro, fizeram um encontro, né? E a partir de 2000, dos anos 2000, algumas mulheres começaram a fazer parte também. E aí tem toda uma discussão, inclusive tem um livro da Catherine Walsh que chama Pedagogias Decoloniais, onde ela explica um pouco sobre o termo decolonial e ela explica um pouco por que decolonial e por que não descolonial. Uhum. Né? Porque uma das questões é dizer assim, não, então vamos descolonizar. E eu acho que é bom eu invocar esse descolonizar para a gente pensar que é isso mesmo, né? A gente estuda filosofia, a gente estuda os conceitos, a gente criou universidades no Brasil, né? E na América Latina foram criadas universidades e de alguma maneira o modelo sempre foi o modelo do velho mundo, né? Tem essa coisa do novo mundo, o colonizador chegou aqui, a conquista, o Brasil tem 500, 600 anos, né? Foi descoberto em 1500, essa coisa de que começou aí. O descolonizar é pensar de uma outra maneira, pensar, como diz o Krenak, tinha uma civilização que vivia aqui, e uma civilização que só não exterminou o colonizador quando ele chegou, por exemplo, porque essa civilização era interessada na novidade e não tinha não sei, ou não tinha esse interesse bélico, digamos assim. Essa é uma das teorias do Krenak, por exemplo. Então, o descolonial é isso, é desfazer essa ideia do colonial, né? da ideia da colonização. Só que por que decolonial, né? Então, e não descolonial? A Catherine Walsh, ela diz que no decolonial, que é o termo em espanhol, mas de alguma maneira a gente tira essa negação, porque não é só negar a colonialidade, né? Não é só negar o pensamento colonial, é construir outra coisa também, que seja novo. E aí, por isso, manter esse termo decolonial. Enfim, é uma opção. Eu conheço pessoas que usam descolonial, eu usei em alguns textos. Mas eu não sei se responde muito bem a pergunta, assim, voltando, mas eu acho que sim, né? Eu acho que a ideia é pensar assim, que existe muitos ou decolonialismos, mas o básico disso é pensar que existe outras possibilidades de se pensar que não é a vertente europeia e principalmente que os temas universais, eu acho que aí está o cerne da questão, assim, os temas universais, ditos universais, muitas vezes são temas alemãs, da Alemanha, são, eu não sei, alemãs, bloqueou aqui, né? Então, assim, são questões da Alemanha, por exemplo, ou são questões, né? Como dizem, não dá para se filosofar sem saber alemão, né? Então, assim, às vezes tem alguns temas que não são universais, que são da Alemanha, ou alguns temas que a gente considera locais, que não são só locais, que também são universais, inclusive. Né? Então, eu acho que aí entra um pouco, aí dá esse gatilho, digamos assim, para pensar a questão da colonialidade. Depois tem toda uma questão política, né? Que é a questão de como foi violenta a colonização e aí pensar decolonialmente inclusive mudar as formas de pensamento. E aí questionar todas essas violências e todas essas questões da colonização. Mas não é só desfazer a colonização, é criar um novo pensamento também. E aí entra, por exemplo, as epistemologias do Sul, as pedagogias decoloniais, né? Que é essa questão de criar outras formas de pensamento e não só fazer a leitura
dos ditos universais e aplicar, por exemplo, para o nosso contexto. Uhum. Eu até, enquanto você falava, professor, eu deixei aqui o endereço do Instagram, Tempo do Agora. Para quem Ah, não sim. conhece, tá aqui fixado, vai ficar até o final da live. É só você clicar em cima aí que vai já para a página, né? Então lá tem divulgação de cursos, inclusive são cursos. Eu até esqueci de dizer que fazem também um projeto, é um projeto social também, né? Eu Que também esqueci. ajuda. Eu acho que é a comunidade da Maré no Rio, não é isso? Isso. É. Existe um projeto que chama Rede Maré, né? Uhum. É uma organização, já faz muito tempo que funciona no Complexo da Maré, né? Que é um complexo de várias comunidades e eles têm várias frontes. E a gente tem, né, o Tempo do Agora fez um curso, se ligou a uma desses projetos, desses subprojetos, digamos assim, que foi o Maré dos Sabores. E o segundo curso também está ligado a eles. E a Uhum. metade da arrecadação com o curso, né, do custo do curso, vai para eles e a outra metade vai para a nossa organização e Uhum. é distribuído democraticamente, né, para todas as pessoas que trabalham, especialmente as pessoas que estão sem trabalho oficial ou que perderam bolsa agora com as Uhum. não políticas públicas, né, Isso. Isso. incluindo eu mesma, que estou fazendo pós-doutorado sem bolsa. Pois é. E Prof- hoje, só Sim. para Tá, tá. hoje, às 7 horas, daqui a pouquinho, vai ter no Tempo do Agora, né, no canal do YouTube, vai ter uma conferência e é livre, gratuita. Acho que com o professor Daniel Arruda, se eu não me engano, que eu não anotei aqui, então. Mas para quem quiser assistir, Uhum. vai ser aberta. As conferências são todas abertas, não, Uhum. porque não faz parte do curso pago. Sim. Professora, foi interessante que aí você coloca a questão pessoal também, né? E quando você fala assim, é bom que você convide mulher. Pela primeira vez, eu vou ter uma semana que terei mais mulheres do que homens. São 3 mulheres e 2 homens, né? Pela primeira vez eu consegui isso. Parabéns! Eu tentei fechar a semana inteira com 5 mulheres, mas não consegui, né? Mas eu ainda vou conseguir. Ainda vou conseguir. E essa questão da resistência que você toca, pelo fato de ser mulher, com certeza você sofreu assim mais resistência do que um homem fazendo filosofia. Você sentiu que tinha que, por exemplo, trilhar um caminho daquilo que é aceito como aquela visão europeia, trabalhar, não que você não gostou de trabalhar ou não quisesse trabalhar, mas para poder trabalhar a questão das feministas chicanas, você teve que passar por aquela visão europeia. Eu tenho que trabalhar Kant, Foucault, e agora sim que eu provei que eu sou uma mulher que estudo e pesquiso filosofia, agora eu posso falar sobre isso? Você sentiu algum tipo de pressão nesse sentido, de se provar pelo fato de ser mulher, algo que o homem não precisaria fazer? É, sim, sim e não, digamos assim. Sim e não. É boa resposta, né? Não, eu acho que tem uma coisa na academia, digamos assim, que é depois que você é doutor, né? Depois que você acaba, você pode fazer o que você quiser, É. né? Mas de alguma maneira a gente pode fazer o que a gente quer agora, sim, claro, na medida do possível. Eu, como a Uhum. Foucaultiana, não posso anunciar assim que a gente pode fazer o que a gente quer, porque a gente está É. atravessado por todos os dispositivos, né, Uhum. que nos formam. Mas eu acho que a questão do gênero, né, do sexismo, ela tá sempre presente, do mesmo jeito que a questão da raça, que a questão do, né, seja do sobrenome, seja do lugar, da origem, da etnia, tem muitos marcadores, né, de raça, de gênero. Inclusive, eu acho que não é só uma questão de ser mulher corporal, né? Por exemplo, tem a mulher cis, a mulher trans, Uhum. essa diferença. Então, eu acho que sim, que eu sofri pessoalmente, né?
preconceito por ser mulher, que eu acho que eu vivi muito privilégio por ser branca, inclusive não tendo, né, tanta noção consciente disso, enfim, eu não tenho muito, não tenho lugar de fala, né, nessa fala, né? Mas eu acho que o fato de transitar por vários lugares foi me dando talvez um pouco mais de segurança, sim, claro, ter o doutorado já, ter essa proximidade com o México, mas eu queria dizer assim, que eu tive o prazer de ter muitas alunas jovens que já muito jovens estão estudando e estão trabalhando com questões próprias a elas e com questões... Eu acho que os nossos tempos, se tem alguma coisa boa nos nossos tempos, talvez seja, ou se tem alguma coisa boa no liberalismo, talvez seja essa força de mais liberdade. Inclusive, os departamentos de filosofia dentro da academia, né, a gente tem pessoas estudando essas questões decoloniais, pós-coloniais, questões que antes nunca eram aceitas como um projeto de mestrado, como um projeto de doutorado, né? Eu acho que, como todo mundo, eu sofri, digamos assim, preconceitos, né, e sexismo, e sempre, eu acredito que muitas vezes, por exemplo, eu lembro quando eu fiz mestrado no Rio Grande do Sul, eu acabei estudando Kant, não fui estudar as ticanas no mestrado, porque a universidade onde eu estudava tinha um programa de Kant, mas de alguma maneira, assim, a trajetória é ser interpelada por questões, né, que me dizem respeito mais pessoal. E eu acho que todo mundo passa, eu espero que as pessoas passem por isso, assim, né? E porque daí no final eu fui para o México e aí eu acabei aprendendo espanhol e aí eu conheço inclusive a gíria mexicana e aí fica mais fácil. Enfim, essas coisas acontecem assim, meio que... Mas o que eu queria enfatizar, assim, que eu queria dizer, é que eu acredito muito numa questão, num conceito que está nas ticanas e que também está na filosofia decolonial e que aparece muito, né, principalmente nas ticanas, e que eu acho que é precursora aí também nas ticanas, que é essa questão da interseccionalidade. Né? Que é a questão de que o que a gente... Quer dizer, os preconceitos ou a discriminação, as violências, elas não aparecem sozinhas. Quer dizer, eu posso ter a experiência pessoal da discriminação de classe e da discriminação de gênero, mas eu não tenho a experiência pessoal, por exemplo, da discriminação de raça. Mas essas discriminações, elas estão entrelaçadas e elas estão juntas. Né? Eu acho que nesse sentido também, esse estudo das ticanas e do decolonial traz isso muito claro para mim, né? Que é essa questão da interseccionalidade que a gente não pode... De repente, assim, eu me dou conta que a gente não pode pensar a questão do gênero e a questão do sexo e do sexismo e do corpo sem pensar nesses atravessamentos. E aí o racismo está aí, é muito importante... E não dá para separar, porque justamente se a gente separa, a gente está fazendo um movimento talvez europeu de pensamento. Né? E não um movimento, digamos assim, que pode ser nosso, que é esse movimento de ver essas questões entrelaçadas. Antes de fazer esse projeto aqui, ele nasceu na pandemia, né? Estava em casa, enclausurado, fiz, não, vou ver se... Vou convidar os professores, ver se eles resolvem falar. E ainda bem que de 10 professores que eu chamo, 10 aceitam, todos aceitaram, né? Foi ótimo. Que ótimo. E aí,
Antes disso, o que é que eu estava fazendo? Eu, quando estava regularmente dando aula, indo para as instituições da aula, eu comecei um projeto assim, que era filósofo contemporâneo. Eu botava a foto do pensador e colocava um texto sobre ele, ou ela. E adivinhe onde foi que as pessoas se incomodaram, né? Em duas oportunidades elas se incomodaram, quando eu botava mulheres e quando eu botava negros. Né? Quando eu Ah, botava, por exemplo, Axel Honneth, ninguém falava nada, só elogiavam, batiam palma, grande pensador, pronto. E aí quando eu botei a primeira mulher, eu não sei se foi a Butler ou se foi a Martha Nussbaum, não sei quem foi. E eu botei e alguém colocou assim, a mulher, a mulher, ela não nasceu para pensar. Aí eu já apaguei o comentário, nem quis ler o resto e bloqueei ele. Pronto. E quando eu coloquei neles, eu coloquei o Mbembe, que eu acho que até você trabalhou naquela primeira aula junto com o Foucault, não muito foi? pouco, é. Um pouquinho, foi, falou mais da questão de É. Foucault e depois um pouco de necropolítica, né? Falaram também. Então, incomoda. E aí, a pergunta que eu quero fazer é como tirar as chicanas, no caso, da academia e trazer para o grande público. Porque eu já vejo uma grande dificuldade das pessoas aceitarem a Simone de Beauvoir, a Angela Davis, a Butler. E quando a Simone de Beauvoir caiu no Enem, foi um alvoroço. O perfil dela foi modificado no Wikipédia mais de 1000 vezes em 24 horas. Ao ponto de um Nossa, aluno chegar para mim, um aluno chegou para mim e disse assim, eu fui dar aula sobre existencialismo, e aí falei de Sartre, falei dela, as pessoas sempre vinculam Simone de Beauvoir a Sartre, mas Simone de Beauvoir ela tem uma filosofia, ela é um existencialista, ela é uma filósofa. Ela não é a sombra de Sartre. Sartre é um filósofo, ela é outro, inclusive tem questões ali que são divergentes. E aí um aluno meu falou assim, professor, mas também, expressão dele, ela era uma escrota, né? Eu fiz, por quê? E ele disse, ela estuprava crianças em campo de concentração. Foi um dos últimos registros que ficou no Wikipédia, quando caiu aquela questão dela do Enem, que a mulher não nasce mulher, torna-se mulher. Pronto. E aí começou um alvoroço. E eu fiz, tu estás acreditando em Wikipédia, é sério? Estás acreditando nessa informação? Quer dizer, parece que já tem uma resistência. Parece que a gente foi adestrado a resistir a uma mulher que pensa, a um negro que pensa, ou que eles ocupem lugares que antes nunca foram deles. Né? Então, como tirar ou como trazer para o grande público esse pensamento? Então, eu acho que, assim, por exemplo, eu estou estudando agora para dar uma aula sobre a Maria Lugones, né? Que é uma filósofa que eu tinha pouca leitura, que eu comecei a ler mais recentemente, assim, e que entra, digamos assim, dentro do que eu já venho estudando, são as questões, por exemplo, do estruturalismo, né? As questões que eu estudava mais classicamente, digamos assim, com o Foucault e tal. E aí e aí a Lugones, eu lendo ela e tal, e de repente ela morre, né? No meio da pandemia, falece. É incrível porque tem uma entrevista dela. Eu vou responder a pergunta, tá? Eu tô dando uma pausa para responder a pergunta. Tem uma entrevista dela no YouTube com um grupo de historiadores, justamente. E ela tá ali falando de vamos ver como vai ser depois da pandemia, como vai ficar essa situação das universidades, enfim, assim, né? E, tipo, alguns dias depois a gente tem a notícia do falecimento dela, né? E aí eu fiquei pensando que a Maria Lugones é uma filósofa no sentido clássico do termo, digamos assim, você vê ela falando, pensando, elaborando as questões, mas ela nunca aparece desconectada de quem estuda o decolonialismo. Quer dizer assim, se você estuda o decolonialismo, você fala da Lugones. A Butler foi até muito pouco tempo atrás, também assim, se você estuda gênero, você fala da Butler. Só que assim, a Butler veio no Brasil, teve um movimento
anti-Butler, é um negócio que só acontece no Brasil. É um pouco para dizer assim, essas manifestações dos seus alunos, elas nos atacam, assim, porque tem uma impressão, às vezes, que isso só acontece no Brasil. Provavelmente não, né? Mas, assim, tem... e eu acho que esses tempos de internet, de liberdade, né? Como dizia o Humberto Eco, assim, é um tempo onde os idiotas ganharam vez e voz também, né? Então, eu acho que isso tudo, pelo menos é a minha visão, mas eu tenho a impressão que muitas dessas filósofas, elas aparecem dentro do contexto delas, tem uma dificuldade muito grande, sim, de sair desse contexto. Né? A Butler, quando a Butler veio para o Brasil, por exemplo, teve protesto porque ela tem ideologia de gênero, que é um termo que, inclusive, não faz sentido, enfim, mas assim. Só que a Butler veio falar de violência. Ela não está falando de gênero mais. Faz 2 décadas que a Butler não está falando de gênero, mas não deixou de falar de gênero justamente porque o gênero também é uma questão aí. Mas, assim, o ponto da Butler já não é gênero faz muito tempo. Ela é uma filósofa que está falando como os outros filósofos contemporâneos. E agora tá aparecendo mais, né? Consolidou como filósofa. Mas ainda assim, por exemplo, no Filosofia do Tempo da Agora, a gente recebe o tempo todo pessoas falando, mas o que vocês estão fazendo não é filosofia. Estudar as ticanas não é filosofia, como se fosse assim, bom, agora que você já estudou os filósofos, o Foucault não é um filósofo dos mais ortodoxos, já é um filósofo super questionável, mas está consolidado, e agora você pode estudar filosoficamente escritoras. Né? A Simone de Beauvoir tem uma discussão muito interessante, que é justamente isso, se a Simone de Beauvoir é uma escritora ou se a Simone de Beauvoir é uma filósofa. E aí, assim, a gente cada vez tem que ir lá e lutar e enfiar o pé e falar assim, não, ela é filósofa do existencialismo. Não, mas ela copiava do Sartre, né? Então, eu não sei responder a pergunta, né? Digamos assim, eu compartilho a indignação, mas eu sou otimista, digamos assim, talvez ingênua também em acreditar no progresso, né? De alguma maneira acredita no progresso, mas eu acho, por exemplo, que algumas coisas estão mudando. Eu gosto muito de uma pessoa que eu conheço pessoalmente e que fala um pouco que é a Sueli Ronick, né? A professora Sueli Ronick. Ela fala muito assim de como algumas estruturas, ela trabalha a partir do ponto de vista da psicanálise, né? E da teoria do Deleuze, do Guattari. E ela fala muito das estruturas subjacentes, digamos assim, ou de coisas que estão por baixo, que estão no subsolo, né? Ela escreveu um livro recentemente, onde ela usa o exemplo de um rio, né? Que com a contaminação, com a poluição, o rio morre, mas aí por baixo esse rio continua fluindo, né? Esse rio tá... E depois vai chegar um momento que ele vai fazer outro curso, né? Ela pega essa história aí um pouco da tradição indígena, ou pré-colonial, no caso. E eu acho que esse movimento Me Too, inclusive as denúncias, né, de estupro, essa visibilidade na rede talvez seja, digamos assim, talvez esteja criando alguma coisa que está modificando. É uma modificação que demora. Isso. Mas, inclusive, os linchamentos públicos, eles vão tendo um pouco de resultado, né? A gente tem essa coisa dos haters, né? De repente aparece uma mulher e aí você tem qualquer bobagem que a gente fale aqui sem pensar, né? De repente a gente pode ter a moral completamente destruída pela internet. Mas eu tenho a impressão que também tem algumas coisas que estão sendo modificadas e que estão sendo modificadas profundamente. Né? Que é, por exemplo, essas minhas alunas que não fazem a minha trajetória. De dizer assim, mas eu vou ter que estudar Kant porque Kant é o que se estuda.
Eu falo assim, Aham. não, eu vou lá e vou estudar isso, entende? Eu vou estudar a filósofa, eu vou estudar isso que diz respeito a mim. Isso é a filosofia né, que eu quero estudar. Infelizmente o Instagram ele coloca um relógio faltando 30 segundos e encerra, né? Ele não dá possibilidade. Só queria me despedir, agradecer imensamente, professora, e Obrigada. lembrar que a live vai ficar salva, tá? Tá bom, obrigada a todo mundo que assistiu, obrigada, um beijo grande e obrigada pelo convite mais uma vez. Quero agradecer muito, obrigado pelo papo.